do Senhor Jesus. Quer dizer assim, meus irmãos, que é uma honra estar aqui, poder compartilhar desse momento. E assim, quando nós saímos lá de Itaperuna, eu disse para esses jovens tão abençoados, eu disse: vamos dar o melhor que nós podemos, para que vidas possam ser abençoadas naquele local. Quer dizer para vocês que, na simplicidade do nosso ministério, ainda com todas as imperfeições, nós vamos dar o melhor que nós podemos para que vocês sejam abençoados. Amém? Abra sua Bíblia, segundo livro de Samuel, capítulo 9, a partir do versículo 1. 2 Samuel, capítulo 9, do versículo 1 ao versículo de número 8. Os irmãos podem acompanhar, eu vou fazer a leitura aqui com o projetor, tá? E todos acompanhem, pode segurar a Bíblia, é importante, mas vamos fazer a leitura que diz assim: E disse Davi: ainda alguém que tenha ficado da casa de Saul, para que lhe faça benevolência por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram ao presente de Davi. Disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: servo teu. Versículo 3: E disse o rei: não há ainda alguém da casa de Saul, para que eu use com ele benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Versículo 4: E disse-lhe o rei: onde ele está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Versículo 5: Então mandou o rei Davi, e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. Versículo 6: E Mefibosete, filho de Jonatas, o filho de Saul, veio a Davi e se prostrou com o rosto por terra, e inclinou-se e disse Davi: Mefibosete. E ele disse: eis aqui teu servo. Versículo 7: E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. Versículo 8: quero frisar bem esse versículo 8. É um versículo assim que Deus colocou no meu coração para iniciar essa ministração. Então se inclinou, se jogou ao chão, se prostrou ao chão, e disse: quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Quero que vocês observem a avaliação que ele fez dele mesmo. Isso é Mefibosete fazendo uma autoavaliação. Ele era aquilo que ele estava pensando que era. Então se inclinou e disse: quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Eu fico pensando que nós, nos dias que nós estamos vivendo, dias de crise, tem momentos que nós também dizemos coisas parecidas. Eu não presto para nada, a minha vida não tem jeito, tudo que eu faço dá errado, todos os projetos e sonhos que eu tento colocar em prática ao longo dos anos, eles não se realizam. Quem sabe aqui nessa noite, quantas mães choram a ausência dos seus filhos, porque sonharam com seus filhos na presença de Deus, desejam ao longo dos anos seus filhos caminhem na presença do Senhor. Isso não acontece. Isso gera tristeza no coração, isso gera frustração. E nós, seres humanos, nós não nascemos, não fomos criados para perder. Nós fomos criados para sermos mais do que vencedores. A derrota entrou na nossa vida através do pecado, através do diabo. Talvez quando jovens aqui, olhando para essa crise, ficam pensando: meu Deus, o que vai ser da minha vida agora? Senhor, eu projetei fazer uma faculdade, e agora como é que eu faço essa faculdade?
E isso tudo vai gerando no coração da gente muita tristeza, muita angústia. Bate aquela depressão. E assim eu tenho lidado com muitas pessoas que hoje já estão fechadas nas suas casas, que nem saem mais dos seus quartos. Eu venho tratar de um assunto muito importante com vocês nessa noite, a partir dessa noite. Eu quero falar um pouco sobre a síndrome da baixa autoestima. Baixa autoestima tem sido motivo de muitas pessoas tirarem as suas próprias vidas. Estamos diante de uma crise? Estamos. Ela é real? É. Mas nós temos que entender que o nosso Deus é muito maior do que todas as crises que existiram, que estão existindo, que existirão, e que nós ultrapassaremos também essas crises em nome do Senhor Jesus. Então quer dizer que o grande problema de Mefibosete, o grande problema desse moço, quando ele faz essa avaliação aqui, quando ele usa essas palavras, é porque o seu estado de espírito, olha isso que eu quero dizer para vocês, meu Deus. Nós somos no exterior um reflexo do nosso interior. Nós somos fora aquilo que nós pensamos que somos dentro de nós. Se você acha que não vai conseguir nada, infelizmente você não vai conseguir. E Mefibosete pensava dessa maneira. As suas palavras refletiam o seu estado de espírito. Ele estava para baixo, desanimado. Ele não poderia falar outra coisa a não ser isso. A não ser isso. Eu sou um cão. Eu sou como um cachorro morto lá, caído na rua. Não sei se vocês já viram um cão morto. Quantos já viram um cão morto na rua? Quantos já sentiram o cheiro de um cão morto? É horrível. Quer dizer, Mefibosete foi no pior de todos os conceitos que o ser humano poderia ter de si mesmo. Eu não presto para nada. Eu não tenho valor nenhum. Meus irmãos, sabe quem era esse moço? Ele era neto de rei e filho de futuro rei. Esse moço não era um moço qualquer. Ele era um moço que tinha condições, aparentemente dizendo, mas era um moço que no seu interior estava mal. Ele estava refletindo nas suas palavras aquilo que ele estava sentindo. O que disse Jesus? A boca fala daquilo que o coração está cheio. O coração dele estava cheio disso, de fracasso, de derrota, de tristeza e de desânimo. Mefibosete, meus irmãos, estava tendo um conceito errado dele mesmo. Sabe por quê? Uma coisa nós temos que entender: nós não somos aquilo que os outros dizem que nós somos. Nós não somos também aquilo que nós pensamos que somos. Nós somos aquilo que Deus diz que nós somos. E Deus diz que nós somos seres criados à sua imagem e semelhança. Quero a partir de agora que você acompanhe comigo tudo aquilo que eu tenho preparado ao longo desses anos. Ao longo desses anos. Baixa autoestima. Autoestima é o conceito, é a avaliação que o ser humano tem de si mesmo. Eu pergunto a você, qual é a avaliação que você tem de você mesmo hoje? De 1 a 10, você daria qual nota para você hoje? Como é que você está se sentindo hoje? Isso é autoestima, é a avaliação que você faz de você mesmo. Mas só que essa autoestima, ela pode estar baixa. E é exatamente aqui que eu quero tratar desse assunto, baixa autoestima. Eu fui em São Paulo agora há poucos meses atrás, num congresso de uma empresa que eu trabalho. Psicóloga entrou, primeira coisa que ela disse assim: como que vocês estão com vocês mesmos? Para você refletir, o que ela quer dizer? Essa assim, como que vocês estão se sentindo agora? Sabe por que ela disse isso? Porque o nosso sucesso ia depender de como nós estávamos nos sentindo.
Se você quer ter uma família vitoriosa, você tem que trabalhar como um vitorioso dentro da tua casa. Amém? Amém. Se você quer ser um profissional vitorioso, não adianta você colocar na cabeça que não vai conseguir nada, que não vai empreender nada, e aí você vai ser derrotado, infelizmente. Então ela diz assim: é fundamental que vocês estejam bem com vocês mesmos. Quer ver um exemplo? Se você não está bem contigo mesmo, esse culto aqui pode ser o pior de todos na tua vida. Se eu não estou bem comigo dentro da minha casa, não vai ser bom, no meu trabalho não vai ser bom, na minha igreja não vai ser bom. É importante você tratar de você mesmo. E eu começo dizendo para você uma coisa: você é a pessoa mais importante e mais especial que existe no mundo. Amém? Para a esposa eu digo que não é o teu marido, é você. Para o marido eu digo, não é a tua esposa, é você. Para os pais eu digo, não são os filhos, são vocês. Tem pai e mãe que viram um carro para tratar dos filhos, não é assim? Viram um carro, não pode. Não pode. Não tem como. Você tem que estar bem consigo mesmo. Não adianta cuidar dos outros se você não cuida de você mesmo. Nós precisamos começar a nos valorizar mais, dar mais importância para cada um de nós individualmente, para aí sim depois nós cuidarmos dos outros, porque senão não vamos conseguir. Olha a figura que eu coloquei aqui, uma pessoa cabisbaixo. Está vendo aqui a figura do mal, uma opressão que vem, uma ação do mal sobre a vida do ser humano, fazendo com que esse ser humano olhe para onde? Olhe para baixo. Nós nascemos para olhar para cima, para o nosso Criador dos céus e da terra, para o Deus Todo-Poderoso. Eu andei muitos anos da minha vida catando pinga de cigarro, restinho de cigarro, mas hoje eu levanto a minha cabeça para a glorificação do nome do Senhor. Está vendo a pressão que o diabo faz sobre esse moço? É isso que eu quero dizer para vocês. Nós temos dentro das nossas casas pessoas deprimidas, abatidas, angustiadas, e isso é uma ação do mal. Isso é uma ação do... Nós estamos vivendo um momento em que o inimigo tem trabalhado na vida das pessoas, para que essas pessoas não assumam o lugar que Deus tem para elas. Meus irmãos, Deus tem algo especial para a vida de cada um de nós. Quando nós nos apossamos disso, nós começamos a viver o melhor de Deus para a nossa vida. O nosso casamento vira uma bênção, a nossa vida financeira vira uma bênção, a nossa vida espiritual vira uma bênção, tudo que faz parte da nossa vida vira uma bênção, porque nós estamos vivendo o melhor de Deus. Vamos lá? Baixa autoestima. Autoestima é a opinião e o sentimento que cada pessoa tem por si mesmo. Característica da baixa autoestima. Algumas características, bem rapidamente. A pessoa se torna insegura. Inadequação. O que é inadequação? Não consegue se ajustar em lugar nenhum. Tudo está ruim. Eu tenho pessoas na minha igreja, são inquietas. Uma inquietação que é uma coisa assim, que vai no médico, toma remédio e nada dá jeito. A baixa autoestima gera inadequação, não consegue se adequar em lugar, tudo está ruim, e a igreja não presta, a casa não presta, o trabalho não presta, tudo fica ruim. Dúvidas constantes, não consegue definir o que vai fazer, incerteza do que se é, sentimento vago de não ser capaz de realizar nada, aí já entra a depressão aqui, cabisbaixo, desanimado, triste. Esse está desanimado, hein? Até o mundo caiu, olha só. Está vendo? Não se permite errar, vive se maltratando. É o perfeccionismo. É aquela pessoa que quer fazer tudo certo demais. As mulheres, as donas de casa, minhas irmãs, você se mata, aí depois morre, aí vem ele e casa com outra. Oh, beleza. Pode. Você também pode errar. Você também tem limites. Eu estou falando isso porque aqui
Penha do Capim, divisa o Espírito Santo em Minas, uma irmã que sempre procurou fazer o melhor na sua casa. Aí trabalhava de manhã, de tarde, à noite, e se deixar de madrugada também. Não, eu tenho que dar sustento à minha família, você que tem, está lá, fazendo tratamento para depressão, alucinação, ouve vozes. Quer dizer, uma mulher que passou a cuidar dos outros e esqueceu de si mesmo. Não pode. Tem que cuidar de si mesmo. Necessidade de agradar, aprovação, reconhecimento. Essa pessoa aqui, com a baixa autoestima, é igual aquele gatinho que você dá um chute assim. Aí o gato sai. Aí depois ele volta. Assim essa pessoa sempre está querendo. Tá jóia. Essa pessoa está sempre buscando que alguém a agrade, que alguém a aprove, que alguém a reconheça. Isso é péssimo para a vida do ser humano. O que diminui a autoestima, as críticas, as autocríticas. Aquilo que eu falei, não tem jeito. Aí chega alguém, eu me lembro lá na igreja de Itaperuna, a irmã sofrendo para emagrecer, uma luta, comendo aqueles matos todos que tem, é mato verde, é mato não sei o que, tudo que tem. Aí vem ela toda satisfeita, ela deu uma segurada assim, e vem ela, tal. Aí vem a outra, eu ouvindo, né, juntou o grupo, ela disse assim, minha filha, você não conseguiu emagrecer nada, né? Aí ela soltou a barriga dela, ela sofrendo, ela solta, ela sabe tudo. Então essas coisas, nós temos que ter cuidado com isso. Nós falávamos no carro sobre um jovem que recebeu uma palavra na igreja para nunca mais voltar naquela igreja. Eu me lembro em São Paulo, eu fui em São Paulo, na casa de oração em São Paulo, e eu conversava com o marido de uma irmã da igreja, e eu perguntava para ele por que não ia na igreja. Ele falou que 40 anos atrás a igreja chamou ele para ajudar na construção da igreja. Presta atenção comigo. Vamos fazer um mutirão, todo mundo que puder ajudar, vamos. E foi ele satisfeito da vida, aquele negócio todo, e cava buraco dali, cava buraco daqui, tira pedra dali. Chegou um dos irmãos da liderança assim, seu burro, você não viu que esse lugar não vai fazer buraco? Fazem 40 anos que ele ouviu essa palavra. E nem com muita conversa consegui levar a igreja. Não consegui, infelizmente. Está vendo? Às vezes vai e fala uma palavra que não deve, acaba amaldiçoando a pessoa que está do seu lado. Não pode, não. Culpa, abandono, rejeição, carência, frustração, vergonha, inveja, timidez, insegurança, medo, humilhação e principalmente perdas e dependência financeira e emocional. Os casais se separando, isso aí tem sido um problema principalmente para os filhos, que a autoestima vai lá embaixo. E aí entra a questão do suicídio. Muitos jovens hoje querem tirar sua própria vida, por quê? Porque os seus pais não foram fortes o suficiente para suportar a opressão do maligno sobre a vida deles. Próximo, vamos lá? Baixa autoestima e a depressão. Sintomas que podem vir associados a baixa autoestima: dificuldade de tomar decisões e começar a fazer suas tarefas. A pessoa que está infectada pela baixa autoestima, automaticamente ela vai ficar deprimida, é a questão da depressão, tá? Então, sintomas: dificuldade de tomar decisões e começar a fazer suas tarefas, né? Dificuldade de terminar as coisas que começou, irritabilidade ou impaciência, inquietação. São sintomas que vêm junto, tá? Com isso que a pessoa se sentir. Vamos próximo. Isso aqui é um médico geriatra, tá? Ele me passou isso, é meu cunhado. Depressão mundial. A depressão afeta 340 milhões de pessoas em todo o mundo e leva anualmente a 800 mil casos de suicídio. Tá vendo? Isso aqui são relatos da medicina. São relatos concretos. A depressão afeta 340 milhões de pessoas em todo o mundo e leva anualmente a 800 mil casos de suicídio. A depressão faz o homem olhar para baixo. Se você é aquela pessoa que está assim, só olhando para baixo e não consegue mais visualizar na frente o teu futuro, os teus objetivos, talvez o inimigo tenha já colocado uma seta aí no teu coração.
Próximo. Quero fazer o seguinte a partir de agora. Qual o objetivo? O inimigo quer fazer você olhar para baixo. Se você olhar para baixo, você não vai conseguir ver a grandiosidade de Deus, não é assim? Eu quero que você agora, em nome do Senhor Jesus, você comece a olhar comigo para cima. Nós vamos começar a olhar para cima. Nós vamos viajar um pouco sobre esse universo aí, né? Nós vamos passar um pouco sobre essas galáxias que estão aí, esses planetas que estão aí, e vamos ver quem é o nosso Deus. Se o diabo é mais forte que o nosso Deus, se nós devemos temer as crises que estão à nossa frente, se nós devemos ficar cabisbaixo, ou se nós devemos, a partir desse momento, começar a olhar com mais fé na grandiosidade e no poder do nosso Deus. Um Deus que manda seu único filho para morrer em nosso lugar. Como não nos daria com ele todas as coisas que nós precisamos? Não é assim? Romanos 8, versículo 32. Deus vai nos dar tudo. Meus irmãos, podemos não ter tudo o que queremos, mas sempre teremos tudo aquilo que precisamos, porque o nosso Deus nunca deixará faltar nada na nossa vida. Então, a partir desse momento, você deixa esse Deus grande e poderoso começar a falar no teu coração, o Espírito Santo ministrar na tua vida e começar a mostrar sobre um outro prisma, sobre um outro olhar, a grandiosidade do nosso Deus. Os homens lançaram esse satélite lá para a atmosfera. Vamos ver o que eles encontraram lá nessa atmosfera? Vamos ver. Eles tiraram uma foto de 7 bilhões de quilômetros, uma imagem famosa que é o pontinho azul. É a Terra. Você enxerga a Terra aqui? Nessa foto aqui, dá para ver o nosso planeta aqui? Não dá para ver. Não dá para ver, sabe por quê? O universo é muito grande e o nosso planeta é minúsculo.